da competência. Artigo 2. Os recursos do Fundo Municipal de Cultura, FMC, serão administrados pelo Conselho Municipal de Cultura, CMC, e por seu presidente, os quais possuem as seguintes competências. 1. Gerir e administrar os recursos do Fundo Municipal de Cultura, FMC. Analisar, deliberar sobre a viabilidade orçamentária e técnica da aplicação dos recursos do fundo mediante a admissão prévia de projetos artísticos e culturais que lhe forem apresentados para fins de acesso aos objetivos do FMC. 3. Deliberar, aprovar e elaborar anualmente o plano de aplicação dos recursos do fundo e seu respectivo orçamento econômico e financeiro para fins de encaminhamento aos órgãos centrais de planejamento e inclusão na lei orçamentária do município. Determinar providências para publicação semestralmente no Diário Oficial do Município, DOM, do quadro demonstrativo da origem e aplicação dos recursos do FMC. Deliberar sobre aprovação dos projetos analisados, conforme disposto no artigo 5º deste decreto e seus respectivos incisos. Fiscalizar o exato cumprimento das obrigações assumidas pelo empreendedor ou patrocinador incentivador dos projetos culturais beneficiados com recursos do fundo e com os recursos decorrentes da utilização do incentivo fiscal concedido. Analisar e decidir sobre a aprovação de prestações de contas da aplicação dos recursos dos projetos contemplados. 8. Analisar e decidir sobre a aplicação de multas e de demais penalidades. 9. Julgar e decidir as manifestações de defesas e recursos contra a aplicação de penalidades e demais atos administrativos provenientes das decisões do Conselho Gestor do Fundo. Perdão. 10. Elaborar, revisar e aprovar o regimento interno do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Cultura. E 11. Propor critérios para a programação e execução financeira e orçamentária do Fundo Municipal de Cultura. Então, vamos explicar aqui esse primeiro ponto. Então, ele está dizendo de quem é a responsabilidade de tudo que vai acontecer. Que existe uma unidade chamada Conselho Municipal de Cultura, que é o CMC, né? CMC. Então, é eles que vão precisar analisar tudo, programar tudo, fiscalizar tudo, determinar providências caso sejam necessárias, enfim, toda a responsabilidade é do Conselho Municipal de Cultura, que ele é atrelado ao Ministério da Cultura, ele é atrelado a Manaus CUT, que é a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, mas é diferente, né, em suas funções do Conselho Municipal e principalmente relacionado à questão da lei de incentivo municipal, né? Eles estão ali dentro de um determinado caminho, mas eles não são necessariamente a mesma coisa. Então, são dois órgãos diferentes. A gente precisa deixar isso bem claro, né? A gente precisa deixar isso bem claro, porque Manaus CUT é uma coisa, Conselho Municipal de Cultura é outra, que é o Concultura, né? Como se chama. Então, todas as questões relacionadas com as responsabilidades sobre a Lei Municipal de Cultura é a Concultura, né? E aqui tem um detalhe que eu acho importante também a gente comentar. Deixa eu só ver. Falando sobre perspectivas, né? Cadê? Eu esqueci. Não tô achando. Viabilidade orçamentária, deliberar e aprovar finalmente o plano de aplicação de recursos. Ah, tá, esse aqui mesmo. O tópico 3. Deliberar, aprovar e elaborar anualmente o plano de aplicação dos recursos do fundo
e seu respectivo orçamento econômico e financeiro para fins de encaminhamento aos órgãos centrais de planejamento e inclusão na lei orçamentária do município. Então, que ponto que a gente está agora? Né? O prefeito Davi Almeida, ele assinou, né, essa versão da lei municipal aqui de Manaus, né, e algumas etapas ainda vão ser necessárias, no meu entender, para que o edital que vai gerar as instruções de como isso vai ocorrer aqui na cidade, para mim vai demorar um pouco, pelo menos eu acho que até maio e junho. Por quê? Porque precisa, esse plano de aplicação dos recursos ainda eu acho que precisa ser construído. Os conselheiros municipais ainda vão precisar passar por uma votação das suas classes, né? Então, as gestões anteriores já não estão mais em validade, então vai ter que passar por esse processo também. Então, por conta disso, eu acredito que vamos ainda passar por mais um tempinho até toda essa questão da regulamentação da lei ela começar a votar, começar a votar, na verdade, começar a analisar os projetos, né? E a receber os projetos consecutivamente. Então, tem um outro detalhe também aqui, tá falando, ó. É o 4. Determinar providências para publicação semestralmente no Diário Oficial do Município DOM do quadro demonstrativo da origem e aplicação dos recursos do FMC. Então, como o ano fiscal ainda está começando também, e aí vai precisar ter essa questão semestral do Diário Oficial, eu acredito que também por conta disso nós vamos ter um posicionamento mais claro aí entre maio e junho, que aí você já está próximo, né, desse calendário semestral que vai ser publicado no DOM. Então você já vai ter um demonstrativo. Muito provavelmente essa questão da eleição dos conselheiros também já vai estar nativa também nesse sentido. Então é uma perspectiva minha, tá, gente? Não tome isso como oficial. Então eu acredito por conta dessas coisas ainda a gente vai passar abril, passar maio e até finalzinho de maio, de junho, eu acho que as coisas vão começar a clarear nesse sentido para que isso comece a ocorrer ali já no segundo semestre, tá? Então a gente tem esse detalhe aí que é muito forte. Então, para mim, como perspectiva, a gente só vai ter todas essas deliberações agora que tá promulgado, está assinado pelo prefeito e que aqui está dizendo que a competência é do Conselho Municipal agora. Então tudo está começando para valer agora que foi assinado, né? Entre aspas, começa a valer de novo, né, o Conselho Municipal de Cultura. Tem todas essas necessidades para essas competências começarem a acontecer. Então eu vejo que é uma questão mesmo de segundo semestre, ok?